Olá, amigos, irmãos, estamos de volta para mais uma leitura e meditação das cartas de Cristo. Que a paz do Cristo e o amor compassivo dele esteja com todos vocês que acompanham este canal. Eu vou ler uma parte importante da carta 8, um ensinamento muito profundo que o Cristo nos traz nesta leitura. Quero convidar você a me acompanhar nesta leitura. Antes nós vamos fazer aquela oração importante para a abertura da nossa mente, da nossa consciência, para que nós possamos compreender estas palavras na profundidade que elas devem penetrar no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Então vamos fazer a oração todos juntos. Oramos assim como Cristo nos ensinou. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a presença da Tua consciência em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Quando falo contigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, Pai. Vamos prosseguir então agora a leitura do trecho em que nosso irmão Oswaldo parou. Ele encerrou naquele parágrafo que o Cristo diz assim: por que brigar? Por que lutar? E no parágrafo seguinte diz assim: quando você estiver envolvido em um sério confronto, no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. Porque cada um está agindo segundo a sua consciência. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação.
Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um, vou repetir esse ponto aqui. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista, clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência do Pai, à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. Cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você deve crescer psicológica e espiritualmente. Escute o sentimento do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a sua dor, a indignação e as angústias dele. Ponha-se de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenha terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender porque está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e de que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado,
Se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta a sua dor, compreenda a sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir um novo conflito porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o e diga-o o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente e o coração. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente o ponto de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no domínio em nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de que cada um de vocês, a realidade humana de cada um de vocês, dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência,
o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amor, com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnético que unirá e reforçará outros resíduos de forças energéticas de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnético de rejeição esgotará e o magnético de ligação entre as células e uma doença instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre esta tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmo de todas as responsabilidades, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de qual tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazê-lo é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e o seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que de algum aspecto o assuste ou desagrade. Eu vou voltar esse parágrafo novamente aqui. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, pois por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro,
Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão as suas desconfianças secretas ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com o amor e de ajudar a pessoa a trabalhar e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por amizades, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou se isso for possível. B. Profundamente se afastar da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência do Pai, a consciência divina, e encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa por agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego e em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando eu estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar ou condenar. Eu encerro a minha leitura aqui neste ponto. Seguindo aqui ainda, ele vai falar mais a respeito deste assunto ainda. Nós vamos acompanhar no próximo vídeo com o nosso irmão. Eu agradeço a você imensamente pela sua participação. Que o Pai e Mãe Vida possa iluminar a sua vida, as suas meditações, para que você possa ser grandemente abençoado, você e sua família. Fiquem com Deus.